Fala pessoal, aqui quem fala é a Jess e hoje a gente vai falar sobre agorafobia. Antes da gente começar, lembra de deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. Esse conteúdo é muito importante, quanto mais gente conseguir absorver, receber esse tipo de conteúdo, melhor. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e me ajuda a levar isso aqui para o máximo de pessoas possíveis. Vamos nessa? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a agorafobia é que é um dos tipos de transtornos que se dá para ter dentro da ansiedade. Eu tenho até um vídeo mais antigo sobre transtornos de ansiedade, vou colocar ele para aparecer aqui para vocês na edição. E justamente é um dos transtornos que você pode ter dentro desse mundo de transtornos de ansiedade. E as pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada costumam ter mais de um transtorno, né, dentro ali da ansiedade, é muito comum, e muitas vezes esse é o agorafobia. E uma coisa muito importante de falar é que, para quem não me conhece ainda, eu mesma tenho ansiedade, fui diagnosticada com tanto transtorno de ansiedade generalizada, quanto agorafobia, quanto síndrome do pânico. Então eu tô aqui não falando sobre a perspectiva de um médico, de um psicólogo, mas de uma paciente, de uma pessoa que vive e viveu tudo isso. E é importante reforçar que hoje em dia eu não tenho mais um sofrimento grande ou nenhum tipo de limitação na minha vida por conta da síndrome do pânico ou da agorafobia. Então pode-se dizer que eu consegui vencer e superar as barreiras que esses transtornos me causavam. E você também consegue chegar lá. Eu comecei a gravar esses vídeos numa época em que eu ainda estava em tratamento, eu já estava muito melhor. Eu estava numa fase do tratamento em que eu já tinha recuperado a minha vida de fato, mas eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram, quando eu ainda estava no meio do meu tratamento realmente, ali com medicação e tudo. E eu acho muito importante vocês saberem disso, caso vocês queiram voltar nos vídeos mais antigos, ver quem sabe o primeiro vídeo que eu gravei, né? Que eu tô ali falando muito no momento em que tudo estava acontecendo, né? E aí desde então eu continuo produzindo os vídeos e continuo falando com vocês sobre esse tema que é tão importante e tão pouca gente que tem ou teve fala abertamente sobre o que é passar por isso, né? Então, vamos falar de fato o que é agorafobia. Acho que eu só queria dar um contexto de quem eu sou e de por onde eu estou falando, com que perspectiva que eu tô trazendo para vocês o que é agorafobia. E a melhor parte, assim, a melhor forma que eu gosto de explicar é que a agorafobia é como se fosse qualquer outro tipo de fobia, ou seja, um medo muito grande, que é um medo tão grande que te causa uma crise de ansiedade ou de pânico por conta desse medo. Só que é medo de quê? É justamente medo de se encontrar numa situação que vai te levar a uma crise de pânico ou de ansiedade. Então é quase que um loop, assim, ou é um ciclo meio interminável que se autoalimenta. Como assim? Um belo dia da minha vida eu comecei a ter ataques de pânico, né? Os sintomas do ataque de pânico me traumatizaram muito e eu construí um medo muito grande de ter os ataques de pânico. Construí a fobia. Essa fobia, esse medo tão grande de ter ataques de pânico, justamente aumentou muito a minha ansiedade, meu nervosismo, quando eu estava em situações que eu achava que eu poderia ter um ataque de pânico. E o fato de eu ter essa agorafobia me fazia ter mais ataques de pânico. E aí eu tinha mais um ataque de pânico, ele era horroroso, me traumatizava mais ainda e minha agorafobia ficava mais forte. E aí quanto mais forte ficava a minha agorafobia, mais frequentes e fortes eram os meus ataques de pânico. E quanto mais fortes os ataques de pânico, maior a agorafobia. E como a agorafobia era justamente esse medo enorme de se colocar em situações que podem causar um ataque de pânico, o que era isso pra mim? E pode ser que pra você seja parecido. Pra mim, eu não conseguia ficar sozinha. Podia ser dentro da minha casa, podia ser fora da minha casa, em qualquer lugar, sozinha eu não ficava. Eu tinha que estar com alguém. Além disso, estar fora de casa, de um modo geral, já era um sofrimento, tá? E assim, às vezes era na portaria do prédio ou o elevador já era fora de casa o suficiente para, né, a agorafobia atacar com muita força. Quando eu estava andando de carro, por exemplo, eu entrasse num túnel, era um negócio que me dava muito nervoso. Por quê? Porque eu sentia que no túnel
se eu tivesse um ataque de pânico ali, eu não teria pra onde correr, né? Porque, sei lá, tá trânsito no túnel e você tá dentro daquele túnel, você não tem pra onde fugir, você não vai descer do carro no meio do túnel. O túnel me causava muita ansiedade, estar num shopping, numa sala de cinema, basicamente qualquer lugar, uma sala de aula, qualquer lugar que não fosse a minha casa e que eu estivesse acompanhada, ou seja, se eu não estivesse na minha casa com alguém junto comigo, já era suficiente para essa agorafobia atacar. Então, dei alguns exemplos aqui. Esqueci de falar de transporte público, né? Então, ônibus, metrô, era muito forte para mim também. Até estar no trabalho era muito forte. E é basicamente isso que acontece com a agorafobia. Você cria um trauma de tudo. Um trauma de qualquer lugar que poderia te causar o ataque de pânico. E o pior de tudo é que esse medo de ter ataques de pânico, esse trauma de ir nos lugares, é justamente o que aumentavam os ataques de pânico e alimentavam mais ainda essa fobia. E beleza, como é que eu saí de tudo isso? É claro que eu não podia tratar só a agorafobia sozinha, né? Eu precisava tratar o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico, mas o que fez mais força nisso tudo foi entender que, calma lá, tem pessoas que vão ter a síndrome do pânico, que vão ter ataques de pânico, sem ter agorafobia. Como assim? Que não vão criar o trauma gigante que eu criei do pânico, né, dos ataques de pânico. Vão ter os ataques de pânico, vão ser insuportáveis na hora que eles vêm, mas depois que eles forem embora, a pessoa fica um pouco melhor do que eu e não entra nesse ciclo infinito, né? Então pode ser sim que ela tenha um ataque de pânico e ele faz muito mal pra ela fica a semana inteira depois daquele ataque de pânico mal, mas aquele ataque de pânico não vira gatilho para ela começar a ter vários outros ataques de pânico e começar a evitar os lugares loucamente, que é o que acontece na agorafobia. Então eu comecei a perceber que dá pra você não se traumatizar tanto com os ataques de pânico e eu precisei aprender como fazer isso. E aí a primeira coisa foi entender o que são os ataques de pânico para ter menos medo dele, né? Diminuir a força. Então, a gente sempre tem mais medo do desconhecido do que do conhecido. Quando eu era pequena, e gente, eu nem sei se isso é uma história que todo mundo já escutou, tá? Mas a minha mãe me contava da cobra no armário, que todo dia tinha uma criança que morria de medo da cobra no armário e ela morria de medo, ela nem passava perto do armário, até que um dia a mãe dela abriu o armário e mostrou pra ela que não era uma cobra, era uma corda enrolada, né? Então, quando você acende a luz, abre a porta e enxerga melhor o que é aquele objeto que você tem medo, aquele objeto perde a força, né? Diminui. Então a cobra era só uma corda. E o ataque de pânico vai ser só um ataque de pânico, ele vai ser menor, ele não vai ser, ai meu Deus, o ataque de pânico, aquela coisa horrorosa. Então, isso é fundamental, só que você não consegue necessariamente fazer isso sozinho, né? Precisamos do quê? Da psicoterapia. Então, na prática, a melhor forma de você trabalhar a agorafobia é você encontrar um psicólogo especializado que te ajude com a psicoterapia a superar esses seus traumas criados pelo ataque de pânico. Essa pessoa, esse psicólogo, esse profissional vai te ajudar a ressignificar, a diminuir a força e o medo que você tem nos ataques de pânico e te ajudar a pouco começar a fazer coisas que você tinha deixado de fazer por conta da agorafobia, né? Então, te ajudar a voltar a pegar transporte público, voltar a ficar em casa sozinha, voltar a sair de casa, voltar a conseguir trabalhar. Então, todas aquelas barreiras que a agorafobia cria na nossa vida, né? Que eu, quando tinha agorafobia, me sentia mais incompetente que uma criança de 5 anos, né? A nossa autoestima baixa muito também. Acho que vale talvez um dia um vídeo só, né, sobre isso, sobre o quanto a síndrome do pânico, a agorafobia mexem com a nossa autoestima, porque realmente a gente se sente incompetente, incapaz, mais fraco que os outros, menor que os outros. Pelo contrário, a gente é muito forte, né? Porque a gente está passando por uma barra pesada e aguentando. Então você é muito forte por estar aguentando, passando por isso. E você não é fraco, e não é porque você é fraco que você teve a síndrome do pânico. É uma condição que te atingiu, que nenhuma pessoa pode quebrar um pé, né? Não tá no seu controle que você teve um ataque de pânico. O que você pode fazer é aprender a manejar essa situação. A gente tem que aprender e a gente tem que acreditar em nós mesmos e acreditar que a gente tem essa força para superar. Espero que tenha ficado claro o que é uma agorafobia, de novo falando sobre a perspectiva de quem viveu isso, né? Então a experiência do que é ter uma agorafobia,
Conta aqui pra mim nos comentários se você já teve, se você tem ainda, se você já começou um tratamento e como isso se manifesta pra você, quais são os sintomas, como você se sente nesses momentos que você tem que sair de casa, você tem conseguido sair de casa, você tem ficado em casa. Conta um pouquinho aqui nos comentários e também lê os comentários de outras pessoas, porque isso faz muita diferença. Tem alguns vídeos aqui que muita gente se abre, conta um pouco do que está vivendo, isso ajuda muito a quem está chegando agora a perceber, caramba, né? Não estou sozinho passando por isso, muita gente passa por isso. Antes de fazer esse vídeo, eu até pesquisei no Google quantas pessoas têm a agorafobia no Brasil e falou que são 150 mil pessoas por ano que são diagnosticadas com agorafobia. Então, de longe você está sozinho nessa. E de perto tem muita gente que está passando pela mesma coisa e são pessoas incríveis, assim como tenho certeza que você é uma pessoa incrível e vai superar tudo isso. Combinado? Então, lembra de se inscrever, deixar seu like, ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente e a gente se vê no próximo vídeo.